Certo. Olá, ih, peraí. Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas aqui. Que delícia estar nesse momento com vocês para contar um pouquinho como foi a COP26, para falar da importância do ativismo internacional em meio às mudanças climáticas, enfim, fazer um compilado. Confesso que é um desafio ter 20 minutos para falar tanta coisa que eu quero dividir com vocês, mas eu prometo que eu vou ser o mais concisa possível e tentar abordar o maior número de pontos possíveis. Não conheço muito vocês para saber em que momento vocês estão, mas acredito que a faixa etária deva ser aí em torno de uns 22, 21, provavelmente. Então, é aquele momento de começar a mapear e entender, né? O que tem aí nesse mundão que eu posso trabalhar com, ainda mais sendo RI. E RI e mudanças climáticas são coisas que vão começar a caminhar cada vez mais junto, cada vez mais interligado, independentemente da área que vocês decidirem atuar profissionalmente. Então, eu fico feliz de ver uma sala cheia aí com 60 alunos interessados em entender e conhecer um pouquinho mais o que é a mudança climática e, enfim, como que isso se aplica. Vou falar muito brevemente sobre mim para vocês entenderem como que eu atuo e depois eu já vou pular para a COP26, abordando alguns elementos importantes do tema da mudança climática, já linkando com as coisas da COP, trazendo esse elemento do ativismo internacional. Eu hoje tenho 33 anos, eu me formei em Direito, sou advogada, mas faz um tempo que eu não advogo mesmo, assim, em tribunais, sabe? O meu papel foi muito mais para a área de advocacy. Eu tive a oportunidade, depois de formada, depois de um tempo trabalhando no setor privado, no setor público, acabei indo para negócios sociais, inovação social. Depois eu tive a chance de ir para fora, onde eu morei 4 anos na Inglaterra, e morando lá na Inglaterra, eu realizei meu sonho de fazer meu mestrado, que era uma coisa que eu sempre quis quando eu era bem jovenzinha, era uma coisa que eu queria muito fazer. E o meu mestrado foi em desenvolvimento internacional, em política e sustentabilidade, com foco em justiça climática. E justiça climática, naquela época que eu estudei, foi 2017, quando eu me formei no mestrado, era um tema que era até difícil encontrar literatura sobre, era bem, bem difícil. E quando eu terminei meu mestrado, eu decidi voltar para o Brasil. E o meu mestrado, para aqueles que acham que é difícil fazer o mestrado, que precisa só ter bolsa de estudo, eu fiz uma vaquinha online, 200 pessoas doaram na minha vaquinha online. 5 dias antes do meu curso começar, eu bati a meta de 7.000 libras e eu pude estudar. Então, eu trabalhei como garçonete ao mesmo tempo que eu fiz essa vaquinha online e deu tudo certo. Foi puxado continuar trabalhando como garçonete, fazer um mestrado full-time, mas tô viva, deu tudo certo, e só queria trazer esse elemento para colocar uma coisa na cabeça de vocês que dá para fazer. Se vocês têm um sonho, se vocês têm vontade de fazer alguma coisa totalmente fora da caixa, só vai. Existem várias formas de alcançar um objetivo, e o meu mestrado foi desse jeito. Voltei para o Brasil e acabei, junto com algumas amigas, fundando a Youth Climate Leaders, que é uma startup que dá educação climática para jovens, e a gente ajuda eles a ingressar no mercado de trabalho. Tem muita gente de RI na rede. Fundei a La Clima também, que é uma rede de juristas para a mudança climática. Somos mais de 500 pessoas do direito, de estudantes atuantes na área, ajudando o Brasil na descarbonização. Trabalhei por um tempo no ICLEI, que é muita gente de RI trabalha no ICLEI também, que é a nível governança. Então, a gente auxilia municípios no desenvolvimento da agenda urbana sustentável. Meu foco era políticas públicas e mudança climática. Tive um hiato de 2 meses ano passado, que eu saí candidata a vereadora em São Paulo, com o objetivo de levar a pauta climática para dentro do debate político, que era uma coisa muito escassa e ainda é muito escasso, e foi um laboratório incrível de como aterrissar essa pauta tão elitista e tão complexa no território, foi muito, muito especial. E hoje eu sou gerente de relações institucionais e relações internacionais do Centro Brasil no Clima, e também coordeno uma área de justiça climática do Climate Reality. Acabei de voltar da COP, faz 2 semanas que a COP acabou, então foram 2 semanas intensas lá. E na COP, uma coisa muito legal que eu até recomendo para vocês, eu vou soltar vários materiais e pílulas e coisinhas assim, ó, que vocês podem ler a respeito.
mas a gente lançou na COP o livro Justiça Climática, que a gente traduziu da Mary Robinson. E é um livro muito interessante que vocês têm acesso a 11 contos de mulheres na linha de frente ao redor do mundo sobre justiça climática, presente de Natal garantido para a família inteira, porque é um livro pequenininho e é muito gostoso de ler para todo mundo da sua família, inclusive você. Isso não é merchan para venda, tá? É merchan para divulgar o tema mesmo, para que todo mundo conheça a justiça climática. Mas super recomendo vocês olharem esse livro. E hoje, inclusive, a gente acabou de lançar um livro de justiça climática para ensino médio fundamental, mas eu acho que ele vale muito para primeiros anos de faculdade, porque ele traz elementos muito interessantes de forma bem didática sobre mudança climática. Depois eu encaminho todos esses links para vocês. Mas o que é a COP? Como foi a COP? Gente, se eu começar a me empolgar, só manda uma mensagem aqui, Flávia, para de falar. E daí eu paro e passo a palavra, tá? O que é a COP, para começar? E o que se faz lá? A COP é uma conferência das partes que acontece há 26 anos. Todos os países do mundo se reúnem para debater a agenda climática. Hoje, mudança climática é questão de geopolítica. A questão do mercado de carbono, acredito que vai ditar a nova economia mundial. Então, hoje é o tema mais importante a ser debatido a nível internacional. Os países, eles se desenham hoje a partir desse caminhar da agenda climática. E a COP é o momento onde os países se reúnem para debater. As salas de negociações pegam fogo, é mercado de carbono, é financiamento, é perdas e danos, enfim, tem de tudo acontecendo, porque são negociações que saem de dentro do Acordo de Paris. Mas, além das negociações, que é muito mais restrito, são as delegações dos países, que pouquíssima gente tem acesso, galera assim, da sociedade civil. Dentro da COP, a gente também tem os pavilhões, onde os países têm a oportunidade de mostrar o que está sendo feito no mundo. E também tem a sociedade civil. E aí eu trago o exemplo do Brasil, né? Na COP esse ano nós tivemos dois Brasis, o Brasil do governo federal e o Brasil Action Hub, que era da sociedade civil. A comunicação entre eles não foi maravilhosa. Como brasileira, eu fico triste, porque o ideal seria um lugar que todo mundo participasse na COP como o Brasil, mas a gente vai voltar a ter esse momento, eu não tenho dúvidas disso. E o mais incrível na COP foi ver o movimento da sociedade civil. Esse ano, a gente teve a maior delegação jovem da história, a gente teve a maior delegação de governadores brasileiros presentes na COP. Nos últimos 3 anos, a gente tem visto muitos municípios participando da COP. Isso mostra que a pauta está aterrissando de uma forma estratégica. E quanto mais essa pauta chega no território, maior a chance dela ser implementada de forma mais efetiva, com adaptação, mitigação, resiliência, que são temas que acabam sendo transversais na cidade como um todo. Adaptação, mitigação, não sei quão familiarizados vocês estão com esse tema. Como eu só estou vendo a carinha de poucos aqui, eu não sei se são sim ou não, mas só para todo mundo ficar na mesma página, o que significa quando a gente fala mitigação, adaptação, resiliência, que é um tema, palavras que eu vou acabar falando várias vezes. Mitigação é redução de gases do efeito estufa. Quando o Brasil fala, eu vou mitigar 30% até 2050, significa que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30%. O inventário mostra onde é o calcanhar de Aquiles. É na indústria? É no transporte? Onde que vai acontecer essa redução? Adaptação, a gente olha mais para pessoas. Como que a sociedade vai se adaptar de forma a continuar vivendo com todas essas mudanças? A Covid é um exemplo. A gente teve a Covid, que é um trailer de um filme que já começou das mudanças climáticas, mas a gente precisou se adaptar perante aquela situação. E a adaptação vai muito nessa linha. E resiliência vem muito nessa questão de soluções baseadas na natureza, biodiversidade, como que a gente trabalha com esses elementos. E financiamento é isso, né? Países desenvolvidos, por favor, dinheiro para os países em desenvolvimento, perdas e danos aqui é necessário. Vocês contribuíram muito e estão sofrendo pouco, e os pequenos que contribuíram pouco, estão sofrendo muito. Então, a gente precisa ter uma troca justa. Essa é a dinâmica bem pincelada sobre esses temas, palavrinhas mais chaves da mudança climática. Na COP, a gente teve
todo esse momento de negociação acontecendo, muitas questões bilaterais acontecendo. Eu acho que duas coisas muito importantes da COP foram 100 países falando que vão reduzir a questão do metano em, acho que 30% até 2030, e foi um ganho muito importante para o mundo, e empresas privadas falando que não vão mais financiar carvão. Eu acho que a COP26 foi o início do fim do carvão, o que também é muito positivo, se a gente pegar elementos positivos que a COP trouxe. Um paralelo a isso, com o que estava acontecendo fora das negociações, era a sociedade civil clamando por justiça climática, que é um tema que vem crescendo, está sendo cada vez mais endossado pela sociedade civil, e a gente teve no Brasil, a sociedade civil, além dos jovens, quilombolas, indígenas, periferia, o movimento negro em peso, falando de justiça climática. Na marcha pelo clima em Glasgow, que foram 150 mil pessoas, eu fiquei 5 horas naquela marcha, e foi lindo de ver tantas famílias, pessoas do mundo inteiro clamando uma única coisa: o que nós queremos? Justiça climática. Quando nós queremos? Agora. Então foi muito legal ver essa discrepância entre a sociedade civil e as ruas pedindo justiça climática, e dentro da COP esse vazio. E nesse ponto, o ativismo se faz muito importante, porque se não fosse o ativismo, se não fossem as pessoas na rua, se não fosse o movimento da sociedade civil do Brasil e do mundo apontando que justiça climática é fundamental, a gente não teria como ter tido a força para levar esse tema para dentro da COP. Então, o movimento, o ativismo, ele cria caminhos que auxiliam nesses processos de negociação mais high level. Se não tem uma demanda social, é fácil eles fazerem o que eles quiserem. Se com a demanda social isso já acontece, sem essa pressão e demanda social, isso fica ainda mais latente. Então, o ativismo, ele se faz muito necessário. Mas é importante a gente saber que existem formas de ativismo. Existe o ativismo como o Greenpeace, por exemplo, que ele tem um viés mais... não deixa, acaba sendo agressivo, mas não no sentido pejorativo de agressivo. Ele acaba não tendo papas na língua, ele invade lugares que não era para invadir, ele tem um approach mais forte. O que é importante esse tipo de ativismo? A gente tem o ativismo, que é um ativismo mais a nível advocacy, que são algumas organizações da sociedade civil que ficam ali, ó, de olho, sabe? Nas políticas públicas, no passo a passo do governo, a nível federal, municipal, estadual, e trazem relatórios, e esses relatórios mostram, clareiam para a sociedade civil o que está acontecendo. É uma forma de ativismo com um nível de advocacy. Tem o ativismo do lobby, que são aquelas pessoas que ficam ali grudados nos tomadores de decisão, auxiliando eles a encontrar o melhor caminho. Existem várias formas de ativismo, e eu gosto de trazer esses recortes porque cada um se identifica de um jeito. O meu ativismo, eu sou muito ativista, mas o meu ativismo tem um perfil um pouco mais, é um pouco o meio do caminho, é o diálogo, é criar algumas organizações, é encontrar um gap, criar algo para suprir aquele gap, é criar pontes, conexão, é o tipo de ativismo que com o meu perfil eu me identifico mais. Mas existem várias formas, e todos esses tipos de ativismo são fundamentais. A justiça climática, se ela está ganhando a força que ela está ganhando, principalmente nessa COP, que a gente viu isso muito claro, é por conta dos movimentos sociais. E no Brasil, esses movimentos sociais de justiça climática já vêm acontecendo há muito tempo. Aqui antes não tinha um nome específico. Mas o legal de aterrissar a justiça climática para o território brasileiro é que a gente consegue dar luz àquilo que já acontece no Brasil, potencializando assim um movimento ainda maior. Eu tenho certeza que isso só tende a crescer. Além disso, uma coisa que eu percebo muito quando a gente fala de mudança climática, e pensando dentro do assunto que vocês trabalham, né, e que estão estudando, que é RI, entender que é uma questão geopolítica, entender que a economia vai ser ditada e guiada por conta dessa agenda, perceber que o Brasil, mesmo com o governo federal tendo um posicionamento um pouco mais negacionista na pauta, isso traz protagonismo para os estados e para os municípios, entender o movimento que os municípios e estados brasileiros estão fazendo. A gente teve os governadores pelo clima no Brasil, que o CBC foi quem conseguiu
quem começou essa agenda e agora os governadores estão sendo protagonistas disso. A gente, inclusive, conseguiu uma reunião com o Príncipe Charles e os governadores para fazer com que eles, enfim, falassem para o príncipe o que os estados estão fazendo para a gente conseguir financiamento. Tem, além dessa territorialização, a questão dos movimentos da sociedade civil, como isso interfere em saúde, infraestrutura, educação. Hoje em dia, principalmente para a área de vocês, como internacionalistas, beleza? Como internacionalistas, é muito importante começar a pegar o óculos da mudança climática, colocar esse óculos e tudo o que vocês forem analisar, vocês precisam ter esse olhar da questão climática. Vou trazer um exemplo do porquê que isso é importante. Eu trabalhei muito com a cidade do Recife, quando a gente decretou emergência climática, fez o plano de ação climática, análise de risco de vulnerabilidade, inventário. Eu estava ali por trás de todo esse movimento no município. E Recife é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo. E a análise de risco climático do Recife mostra que daqui uns 40 anos, algumas áreas da cidade já vão estar embaixo d'água. 40, 50 anos. A gente não está falando de milhares de anos. A gente está falando de assim, um pulo geracional. Ou seja, a dinâmica da cidade está mudando, a dinâmica de tudo que a gente está acostumado a ver está mudando. E a gente precisa olhar para tudo aquilo que a gente quer resolver, a gente precisa começar a entender os problemas e os desafios que a gente tem na nossa frente e colocar esse óculos. Porque sabendo que Recife, que é um exemplo, vai se alterar e a sua dinâmica vai mudar, de que adianta olhar para esse problema sem essa lente climática e pensando com a cabeça de antigamente para resolver os novos problemas? A gente está sendo desafiado a pensar fora da caixa, a gente está sendo desafiado a inovar, a usar a criatividade com essa lente climática, entendendo que tudo está mudando. E quando você começa a interiorizar isso, o seu olhar para uma sociedade regenerativa acaba sendo instantâneo. E a gente precisa ter esse olhar. O nosso momento é de ruptura grande de vários setores da sociedade. A gente está num salto de época muito grande com essa pitada da crise climática. Então, sabendo que as dinâmicas estão mudando, que tudo está mudando, é importante a gente começar a se preparar como profissional já com esse olhar, para a gente ter um diferencial lá na frente e principalmente para a gente conseguir ser útil para resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Então, eu trago isso aqui como uma provocação. E o ativismo, ele se faz fundamental, mas eu tenho certeza que cada um aqui, o coração bate de um jeito. E quando a gente olha para aquele problema complexo que é a mudança climática, vamos fingir que a mudança climática é um quebra-cabeça de 1000 peças. É muito difícil, a gente fica ansioso. Gente, o que eu recebo de mensagem de jovens com ansiedade climática não está no gibi. É o tempo inteiro, é todo dia. Porque é uma crise que te tira a perspectiva de futuro. Mas quando esse medo bater, quando essa paralisia chegar, entende que você pode ser parte da solução de uma pecinha desse quebra-cabeça e transforma esse medo em ação. E essa ação não precisa ser nada megalomaníaco. Essa ação pode ser algo pequeno no seu dia a dia, no que você está estudando, no que você consome, no que você come, enfim, pode ser assim em diversas camadas, como indivíduo e como coletivo. Mas o importante é a gente agir. E aqui, para encerrar, deixo só mais uma dica, que às vezes a pessoa fala, mas eu não quero criar projeto, tipo, eu estou feliz com o meu modo de vida, ou eu quero alterar, o meu ativismo está muito mais na minha ação individual, o que é muito bom também, seja pelo que você veste, pelo que você come, cada um tem o seu momento e a sua forma de mudar, mas todo mundo vai ser obrigado a mudar de alguma forma, em algum nível, como a Covid fez isso com todo mundo. Então, isso vai se tornar cada vez mais frequente. Mas tem duas coisas que todo mundo aqui tem e não precisa de muito esforço. Precisa só saber trabalhar e entender que isso são ferramentas poderosas. A empatia e o voto. Se vocês souberem trabalhar com esses dois pontos que todo mundo aqui tem e souber desenvolver isso com senso crítico, vocês já estão colaborando muito para o desenvolvimento da agenda e para o enfrentamento à crise climática. Então, fica a minha dica desses dois elementos que não precisa de muito esforço, porque todo mundo aqui tem,
aqueles que têm mais de 16 anos, 18, né, que quando já é obrigatório, mas todo mundo aqui tem esses dois elementos, além de ter a oportunidade de aprofundar muito. Quanto mais vocês aprofundarem nessa agenda climática, mais entenderem esse movimento do que é a COP, do que são essas negociações, como isso interfere no Brasil e no mundo, mais antenado vocês ficam para entender os nichos de atuação dentro de RI. E o que eu estou vendo das tendências assim de vagas que estão aparecendo, principalmente nesse campo, inclusive campo de financiamento econômico dentro de RI, essa questão climática, a pessoa já subentende que você sabe, que você tem um mínimo conhecimento. Então, prestem atenção, porque é um tema que vai ser cada vez mais exigido por vocês. Eu encerro por aqui, porque eu sei que eu devo ter extrapolado 2 minutinhos, mas eu passo a palavra e aguardo as dúvidas e, enfim, estou super à disposição. Flávia Bela Guarda, vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram. Eu estou sempre à disposição para trocar e conversar com vocês, porque eu sou suspeita, eu adoro fazer essa troca. Você está Mila, você mutado. está mutado. E eu vou aproveitar, então, só para falar uma coisinha, porque a gente teve muita pergunta para ambos os participantes. Então, como os dois são ativistas, né, e são muitas perguntas focadas nesse ativismo, a gente pode deixar essa parte de perguntas para o final, ter agora a apresentação do Francis, depois a gente faz as perguntas dos dois, pode ser? Então tá, obrigada. Mas aí, se você quiser comentar, Nilo, sobre a fala da Flávia, fica à vontade, tá bom? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Falar para as pessoas que a responsabilidade da mediação, e como eu estou agora com o celular, eu tenho um pouco de... não consigo ver tudo, né? Aqui já fica com uma tela mais restrita. Mas tudo bem. Eu queria agradecer a Flávia pela fala, né? Como eu afirmei no começo, a importância da juventude, né? Se inserir nesse debate, né? Porque de fato é uma crise e insisto que é uma crise vital, né? De existência, é o que a Flávia comentou como medo, né? Eu queria comentar, só que deixar para a Flávia, eu não sei se precisa responder agora, porque vamos fazer um encaminhamento, né? Mas uma fala de o professor da Unesp, aí de São Paulo, o professor negro, Juarez Xavier, ele é especialista em comunicação social e também trabalha com economia solidária, né? Mas ele é da área de comunicação social, né? Mídia, jornalismo, professor Juarez Xavier Negro. Ele diz, essa é uma questão para comentário da Flávia, a saída, abre aspas, a saída para a crise ambiental será interseccional, radical e feita pelos segmentos marginalizados do sul do planeta. A frase vem da agência Alma Preta, participante na COP26, né? Então, é interseccional, radical e feita pelos segmentos marginalizados do sul do planeta. Se a Flávia puder fazer um comentário, né, aprofundar um pouco mais essa questão, uma vez que eu, como docente, tenho percebido todo o segmento negro brasileiro está ausente do usufruto ambiental, né? A beleza cênica, os locais chamados paraísos mais bonitos, a gente não consegue ver a presença negra como usufruidor também desse bem público, né? Que a gente quer que seja público. E aí eu acho que vale também um comentário, aprofundar um pouco mais esse comentário aí do professor Juarez. Eu já passo a palavra então para o Flávio, o Francis, né? E para ele fazer a sua apresentação, né? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Flávia, você explicou muito bem. Me senti contemplado também ouvindo você. Eu acho que eu tenho uma apresentação, se puderem fazer a Francis, apresentação. eu estou com ela aqui, eu vou colocar ela. Assim que ela aparecer, se você puder me avisar, eu agradeço. E assim Eu fiz também, Uhum. quando na hora de passar os slides, ela apareceu? Apareceu. Então tá, obrigado. Eu preparei uma apresentação porque eu sou um pouco meio perdido e falo muito também, então é bom para delimitar.
Então, quando eu recebi, né, convite sobre a importância do ativismo internacional, eu acho que, não somente em relação às mudanças climáticas, mas às outras agendas, eu acho que é importante a gente, como sociedade civil, estar atento, né, aos debates. Mas, como é sobre a COP, eu vou dar uma pincelada. Não vou falar muito também sobre algumas coisas técnicas, porque a Flávia já acabou comentando, então vou falar mesmo da minha perspectiva, né, e de como, o que eu senti lá dentro, né, do espaço da COP. Pode passar, Maurício, por favor? Então eu vou me apresentar, né, sou Francis, eu sou de Sergipe, sou do Alto Sertão Sergipano, então isso também tem muito a ver com o porquê, o motivo de eu também adentrar no debate climático. É uma região altamente vulnerável às mudanças do clima, né, é uma região que já é suscetível à desertificação, e isso a gente consegue observar, né, ao longo dos anos, antes mesmo de virar debate, debate que eu digo assim, que a sociedade hoje já tem um certo conhecimento sobre a crise climática, né? A gente já observava há anos atrás o quanto já estava latente isso no Alto Sertão Sergipano, no Nordeste de forma geral, né, na região do Alto Sertão. Eu não sou DRI, sou engenheiro florestal. Eu estou terminando mestrado também em ciências florestais, mas também aí complementando, sou ativista socioambientalista, não só pela questão climática, mas também pelo empoderamento das juventudes e também pela biodiversidade. Eu acho que clima e biodiversidade são duas coisas que não devem estar separadas, devem andar juntas, né? Temos tanto a COP de Clima como de Biodiversidade, e são duas agendas que elas estão hoje um pouco meio distantes, mas eu já comecei a ver umas ligações entre os debates, e que é bom sempre a gente também estar de olho nessas outras agendas. E como um bom nordestino, ou não também, né? Tem o forró aí, o cuscuz com leite, como uma das minhas questões prioritárias. Pode passar, Maurício, por favor. Então, tem duas palavrinhas que eu acho que é importante, que é a experiência e a relevância. Quando no texto, quando vai me perguntar, né, sobre mostrar a minha experiência como ativista, como um jovem no meio do ativismo, né, eu acho que é bom a gente estar pontuando duas questões antes de começar mesmo, de fato, a minha apresentação. Temos aquela experiência vivida, que eu acho que é a que a gente consegue ao longo da vida, né, e ela está sempre em construção. Então, a gente consegue essa experiência, seja no trabalho, na própria vida mesmo, tipo, enfim. E tem a experiência que eu falei, a experiência nascida, que são aquelas pessoas que estão dentro do ativismo, mas porque não tem outra alternativa, outra escolha. Então, elas já estão no meio, né, ali daquele caos, então não tem outra escolha a não ser ativista, né? Isso acontece muito com as comunidades tradicionais, os grupos periféricos, de forma geral. Então, eu acho que é bom a gente estar destrinchando esses dois pontos. E a relevância de estar no espaço da COP, que é um espaço privilegiado, muito privilegiado de chegar, principalmente nessa COP a 26, que foi um país que, para nós aqui do Sul Global, principalmente o Brasil, estava super caro, né? Teve todas as questões também, barreiras sanitárias, mas é muito relevante, tirando toda essa questão de que mostrar que a juventude, não só a juventude, mas toda a sociedade civil que estava lá presente, pensa sim em soluções, né? Querem estar no centro dessas tomadas de decisão, e mesmo diante de todas essas barreiras. Então, foi muito importante para mostrar isso. Eu trouxe só dois exemplozinhos para mostrar o porquê dessa relevância. Essa primeira sobre a questão participantes fala de dois Brasis. Foi uma notícia do ECOA, que falando sobre a participação de jovens e comunidades tradicionais indígenas, que foi a maior delegação, como a Flávia até comentou, mas que via claramente que eram dois Brasis, tinha o da sociedade, tinha o do governo, né, lá até o pavilhão, como a Flávia falou, e o outro Brasil, que era organizado pela sociedade civil, que via claramente que eram dois Brasis ali em choque. E o outro foi do torneio mundial, que eu participei, foi uma competição climática global de redação, e que eu e a minha dupla, a gente ficou no top 10, entre 12.400 participantes. Então, foi uma voltada para solucionar esses problemas relacionados às crises climáticas. Então, a gente chegou lá, a final foi lá durante a conferência, e mostrando que o Sul Global, o Brasil, sim, tem juventudes que estão pensando em soluções.
e aqui a gente conseguiu mostrar isso lá durante o evento, né? Pode passar, Maurício. E, de forma geral, né, eu não vou explicar o que é a COP, a Flávia já falou, mas como a gente foi, né, a minha delegação, como eu cheguei até lá. A gente atua pelo Engaja Mundo, que é uma organização de juventudes formada por jovens, para jovens, e já é referência aqui no Brasil, pelo menos como uma organização de jovens, que levam e preparam jovens para essas conferências. Não só a conferência de clima, mas a de biodiversidade, como já falei, como outras agendas também, a Agenda 21, pensando também no próximo ano, na Rio Mais 30. Então, e sempre a gente, como o tema é o ativismo internacional, né, a gente também tem que lembrar que temos sim que pensar no global, mas agir localmente. E se vocês verem essa foto que eu coloquei no meio, são 15 jovens, então de diferentes contextos e realidades brasileiras, e também tem essa multiplicidade, né, que nem todo é juventudes, porque nenhum jovem é igual ao outro, temos essa dinâmica de contextos, territórios, e que a gente está nessa busca dessa agenda internacional, né, da COP26, mas que ao voltar para o Brasil, para os seus territórios, a gente pensa em agir localmente, né, com essas agendas, com o que está sendo debatido lá, ou que deixou de ser debatido, mas é importante a gente sempre ter a ideia de que não precisa a gente estar querendo solucionar os problemas do mundo se a gente não conseguir agir localmente. E isso é uma das questões que eu trago, assim, de que antigamente, quando eu ainda não estava realmente dentro do ativismo, eu pensava que para solucionar os problemas eu teria que, tipo assim, salvar o mundo todo, assim, de uma hora para outra, né? Não é bem assim. Então, a gente já pode começar a estar agindo localmente, subnacionalmente, nacionalmente, e assim a gente chegar na COP26, numa grande conferência internacional, que é ali onde são debatidas, né, todas as questões que vão ser passadas, e os países, né, os estados, eles vão decidindo qual a melhor forma de colocar em prática ali tudo que foi debatido durante a conferência. Então, é uma frase que eu deixo, que é pensar global e agir local, e mostrar que a juventude tem potencial e que cada um pode estar atuando dentro dos seus territórios de maneiras distintas. Pode passar, Maurício. E aí é o que dá o match, né? Então, assim, o ativismo e a COP, o que tem uma coisa a ver com a outra. Como a Flávia falou, lá teve os dois pavilhões, tiveram os pavilhões dos países, né? E são os estados que, o que é a conferência, o que é a COP, né? A conferência das partes. E o que são as partes são os estados, as nações que estão ali representando a sua nação, óbvio. Então, eles que têm o direito ao voto. Então, tem direito lá, fica naquelas tomadas de decisão. Para ter ideia, mais de 12 mil observadores foram inscritos para essa conferência e somente cerca de 40, eu não sei o número exato, de observadores que conseguiram entrar, né, nesses debates, né, nas salas de negociação. Então, tipo assim, é muito chocante assim, a gente pensar que alguns grupos privilegiados, governantes, que são geralmente homens brancos ricos, né, estão ali negociando coisas que vão ditar o nosso futuro, ou o nosso presente, na verdade, né, porque a gente já está vivendo uma crise climática. E, contudo, há a participação das não partes, os observadores, que é toda essa sociedade, organização civil, né? Sociedade civil organizada. E, como a Flávia falou, foi muito gigantesca assim, a presença. Porém, isso na minha perspectiva, que eu também cheguei a conversar com outras pessoas que estavam lá, não vi a Flávia, não sei porquê, mas tem muita coisa lá acontecendo, né, que a gente acaba não se batendo assim com todos os brasileiros. Que eu conversando com algumas juventudes, algumas lideranças indígenas também, que foi muito importante esse debate com elas, falando que espera que ali não seja simplesmente uma colação de figurinhas, né? Porque é importante ressaltar, assim, que teve uma maior participação de juventudes, de comunidades tradicionais, indígenas, jovens, periféricos, enfim, mas que chegando ao Brasil, chegando ao país, né, principalmente no sul global, a gente não vê toda essa diversidade sendo representada nas nossas políticas públicas, ou então nos centros das tomadas de decisão dentro do nosso próprio país mesmo. Então, foi lindo ver aquela multidão, tipo assim, eu não tenho como descrever a experiência para vocês assim, porque realmente estando lá naquele meio, você via como foi gigante o movimento, né? Toda aquela juventude, aqueles povos tradicionais, enfim. Mas que, ao chegar no Brasil, a gente não tem essa tanta representatividade, a gente não tem representatividade em cargos políticos. Eu acompanhei
a Flávia Belaguarda, o Diogo, meu amigo, ele trabalha no inglês, Clay também, ele está fazendo a questão com a Flávia, da candidatura dela, então eu acompanhei e, enfim, dei total força, assim, dentro dos grupos, para quem votasse em São Paulo, porque a gente realmente não tem não temos representantes, assim, jovens indígenas em grande quantidade, não em grande quantidade, mas a representação ainda é mínima, né, nesses espaços, assim, de poder que a gente fala, que pode decidir algumas decisões para a gente, né, implementar políticas públicas. Então, foi incrível, foi bonito, porém, ainda ficou faltando essa questão de que somente na COP26 a gente sabe que, dependendo, aquilo vai ficar para a história, mas quando voltar no nosso país não vai estar tão forte. Então, é um match que pode dar bom, porém, a gente tem que também estar atento para que não use isso como pronto, acabou. Já foi, levou esses grupos para lá, acabou, já tem representatividade. E que também há uma barreira, né, que foi uma barreira muito grande, a gente não conseguir entrar na sala de negociações. Então, isso também falha muito, porque falando sobre essa questão dos objetivos que estavam sendo tratados lá, como perdas e danos, adaptação e mitigação, a gente percebe que os países do sul global, os indígenas, já estão nesse momento de adaptação e perdas e danos que envolvem pessoas, como já foi comentado, mas que são danos materiais e até a morte, né? Perdas. Então, são pessoas que há necessidade, nós, no caso, precisa de um mecanismo de financiamento, já que somos países do sul global, países em desenvolvimento, e já estão sofrendo por consequências dos países mais ricos em desenvolvimento, e que foi algo que ficou para trás, né? Foi descartado o mecanismo de financiamento de perdas e danos. Então, como a Flávia falou, a todo momento estávamos lá pedindo por justiça climática, principalmente porque a gente não, a maioria, o sul global não tem, não é culpado pelo que está acontecendo, pela crise climática. A gente tem mínimo, assim, ou até como os próprios tradicionais que não contribuíram, mas que já estamos sofrendo e não temos tempo de desenvolvimento nos nossos países, porque o que a gente eu iria utilizar para estar se desenvolvendo vai estar sendo utilizado para as perdas e danos e adaptação, algo que os países desenvolvidos deveriam estar arcando com isso. Pode passar, Maurício. E é muito disso, assim, a gente vê muito, a COP26 já está aí há 26 anos, e o que a gente vê muito são as mesmas decisões. Então, a gente já chegou no momento crítico, assim, da humanidade, a gente já está chegando na sexta extinção em massa, e principalmente causada pela ação humana, né? Então, assim, não tem para onde fugir, não existe planeta B. E todas as decisões, assim, o que a gente o que foi a COP26, na verdade, foi um grande diálogo, né, de que quem é a culpa, o que vamos fazer e tal, coisa nesse sentido. Na minha visão, assim, teve grandes a gente teve grande sucesso em alguns debates, como a neutralidade, né? Tivemos a descarbonização, países debatendo a descarbonização, colocar realmente os combustíveis fósseis como os verdadeiros vilões da crise climática, mas ainda assim, muitos dos debates, eles estavam enraizados em prioridades econômicas e políticas. E são essas prioridades que causam a perda da biodiversidade, a crise climática e toda a destruição dos ecossistemas planetários. E sempre escutando as mesmas mentiras, né? As mesmas promessas, coisas que já estamos debatendo há mais de 26 anos, antes mesmo da criação da COP, né? Da Conferência das Partes de Mudanças do Clima. E que muitas decisões que eram importantes, de extrema importância, como a de perdas e danos, elas novamente foram descartadas e foram jogadas para o futuro. A próxima geração, vamos dizer assim, a próxima geração que luta e que já está entrando em saldo negativo, né? Eles vão nascer, nem nasceram ainda, já estão com saldo negativo com o planeta. Então, a gente está cansado do mesmo, assim, eu estou falando no meu papel como um jovem, né, como a organização que eu atuo, que se a gente continuar com essas mesmas discussões, com poucas soluções, ou a gente vai estar condenado ao mesmo, né? E foi esse mesmo que nos colocou nessa situação de crise, principalmente nos mesmos debates, o mesmo tipo de os mesmos tipos de combustíveis, as mesmas velhas promessas que nunca nos levam a nada.
Então, uma coisa assim também que a gente estava comentando muito lá na minha organização e as outras organizações parceiras, é que a gente sempre escuta das mesmas pessoas, né? Quem é o perfil de quem toma as decisões por nós? São sempre os mesmos. Então, a gente está cansado disso, né? Do mesmo sempre. Pode passar, Maurício. Então, e como juventudes, né? O que a gente faz para parar essa mesmice, né? Então, a gente entende e que a gente quer que esteja isso dentro das conferências, é que o mundo, a gente vê o mundo como um sistema de suporte de vida e não como um sistema econômico, né? A gente não quer ver os recursos naturais como apenas sistemas econômicos. E não somente para a COP de clima, que ainda eu acho um pouco elitista, mas também tem a COP de biodiversidade, que a gente tem uma meta, uma visão, né, de que até 2050 a sociedade veja a meta de viver em harmonia com a natureza e que a gente precisa de uma mudança transformadora e sistêmica em toda a sociedade, fazer com que a sociedade entenda os valores, né, dos recursos, entender que né, tudo nos gira em torno de uma economia de destruição. E principalmente para a questão de juventudes, a gente entende que precisa estar pautado, né, as demandas pelo princípio da igualdade intergeracional, estimulando tanto a justiça entre as gerações presentes como também as futuras. E que isso é o que a gente tem que ter dentro dos debates, né, é a justiça climática, defender os nossos recursos, os recursos naturais, entender que não precisa de um desenvolvimento de destruição, sendo que a gente tem aí soluções baseadas na natureza, e que a gente consegue ver isso em harmonia com a natureza, sem poluir, sem utilizar combustíveis fósseis. E, novamente, é questão política, entender quem é que está preocupado realmente com uma economia verde, está querendo solucionar mesmo os problemas sem precisar de mais destruição. Então, a gente consegue parar isso através de nós, como juventude, estou falando, a gente tem esse poder também de estar ampliando nossas vozes, colocando essas demandas e pautando a justiça climática. Pode passar também, por favor. E para fechar, agradeço, né? E dar um pouco minhas considerações finais sobre a COP de forma geral. Eu cheguei lá, é um espaço totalmente privilegiado, como falei. Chegar lá como um jovem do Nordeste, enfim, questão do sul global, o país, o Brasil, com uma situação econômica como a nossa, que a libra estava quase R$ 8, então foi bastante elitista nesse sentido e também uma barreira, né? E fora que todas essas questões de que ainda os debates eles não levam em consideração o que a juventude, os outros grupos vulneráveis à crise climática estão passando. Então, realmente é mais um discurso voltado ainda para a economia, assim, grande parte, o que os países vão ou não perder. Então, a gente teve grandes avanços, tivemos, mas ainda assim, grandes decisões importantes foram passadas para a COP27, o que já nos coloca também em outra situação de vulnerabilidade, porque se a gente está pensando em metas para 2030, 2050, e a gente já está adiando novamente para 2022, a COP27, decisões que eram para ser tomadas, tipo, ontem, então é um pouco complicado. Espero que mais jovens consigam, na COP27, né, próximo ano, participar da conferência, pressionar mais, levar seu ativismo, como a Flávia falou, tem vários tipos de ativismo, e mesmo sem não é necessário chegar na COP27 ou em outra grande conferência, a gente pode estar agindo localmente, conversando com os governos subnacionais, que eu acho que a gente precisa estar fortalecendo, né, já que, por exemplo, nesse ano a gente tivemos muito debate com o governo federal, tivemos muito com os governos subnacionais, e que isso fortalece muito a pauta climática. E eu acho que é isso, assim, a juventude ele tem um papel muito importante para levar para a sociedade todos esses valores, e que a gente está cansado do mesmo, né? Então, não precisamos mais do mesmo, precisamos mudar esse sistema, porque não há o planeta B. Então é isso, gente. Muito obrigado e espero que eu tenha contribuído com o debate. Agora sim? Estão ouvindo? Muito obrigado, Francis. Então, pela sua fala também.
Você até que usou um pouquinho menos dos 20 minutos, né? Mas eu queria agradecer tanto a você como a Flávia, né, pela exposição. Insisto que eu acho magnífico, né, a juventude se colocar diante desse desafio e acho que não é fácil. Eu senti um pouco na sua fala também, você colocou no seu slide a questão aí de, olha, precisamos superar essa mesmice, né? Eu sou mais velho que vocês, tenho bastante experiência de formação, de trabalho como docente e pesquisador, e eu vou dizer que, mesmo eu não sendo mais tão jovem como vocês, eu tenho essa mesma crise, né, de perceber que vão passando os anos e essas coisas já foram faladas do pós-guerra, né? O meu estudo de doutorado foi a ordem ambiental internacional, ou seja, que tem a questão da geopolítica, mas também de todas essas formulações multilaterais, né? E a gente vê que muitas coisas vêm sendo faladas desde muito tempo. Bom, então eu vou dirigir uma questão sob esse contexto, um pouco da sua fala, e tanto na sua fala como na fala uma questão que seria geral, né? Apesar das outras também, dos assistentes, né? E das assistentes. Tanto você como o Flávia mencionaram o conceito de território, né? É um conceito porque todo conceito ele é histórico, ele nasce, se desenvolve e pode até desaparecer. Se não existisse o conceito de território, ou se ele vier a desaparecer, nós poderemos falar de que podemos circular pelo planeta, sem fronteiras, sem as divisas, sem os limites, né? Esse conceito de território que nós estamos vivendo hoje, ele foi criado pelo sistema Westphal. Então, daí a importância das relações internacionais se debruçarem sobre esses problemas ambientais, porque o território ele é a base da existência humana, como você mencionou também a questão da existência. Ele é a base da existência humana, né? E claro, evidentemente, das baleias, das árvores, dos vírus, etc. e tal, porque nós seres humanos, desenhamos essa situação desse conceito. Ele passa a ser existente, tanto que vocês dois mencionaram, né? E aí eu soube que você, na sua formação, você, se eu não estou enganado, você trabalhou também ou trabalha com recuperação de áreas degradadas, né? Se é certo isso, eu queria fazer uma questão assim, dentro da ideia do ativismo, né? Será que se forma uma noção que está colocada como um dos objetivos da ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos objetivos que está colocado para o Brasil, inclusive, mas também para todos os povos, é a inovação institucional. E já que a gente está falando da inserção nossa, da juventude e de todas as gerações na política, né? Como a Flávia fala isso em algumas falas até fora daqui de hoje, né? A importância da política como solução, né? E aí a política com P maiúscula. Então, eu acho que esse objetivo atinge diretamente essa questão, o objetivo de se colocar inovações institucionais, né? Nesse sentido, eu queria te perguntar, vinculando com a ideia de áreas degradadas, o Brasil construiu algumas políticas novas, originais no mundo. Uma delas foi o zoneamento ecológico e econômico. E parece que os governos têm abandonado isso, né? Não estou dizendo que foi perfeito, mas criou isso originariamente no mundo, zoneamento ecológico e econômico. O Brasil criou um zoneamento costeiro. Nós temos livros sobre isso, o zoneamento costeiro para toda a costa brasileira. Olha a situação que anda a costa brasileira, né? Apesar de ter criado isso. E o Brasil criou, bem ou mal, mas criou um sistema nacional de unidades de conservação, que foi objeto do meu estudo de doutorado. Então, eu posso citar várias inovações, desenvolvimento territorial de base conservacionista. Nós temos criações aqui no Brasil, originárias, não são cópias da Europa, muitas delas. E eu queria perguntar essas duas clivagens, né? A juventude está se aproximando dessa possibilidade de inovação institucional? O ativismo vai de encontro, né, a essa possibilidade de inovação institucional, pensando nessa ideia de política e pensando que você também trabalhou como recuperação de áreas degradadas. É desse contexto a minha pergunta, né?
para encaminhar uma pergunta. Aí eu passo para os organizadores, porque realmente, infelizmente, eu não estou vendo aqui nessa tela de celular, não estou vendo as questões, né? Se vocês pudessem encaminhar, por favor. Eu vou apresentar a tela e agora a gente vai ter esse momento de perguntas. E enquanto as perguntas são projetadas, a gente vai lendo essas perguntas, e aí vão ter perguntas direcionadas tanto para o Francis quanto para a Flávia. E a gente vai fazendo essas rodadas de perguntas até mais ou menos cerca de 7 horas, que é quando o evento está previsto para ser encerrado. Então, vou apresentar as perguntas, e aí o senhor professor Nilo pode fazer a leitura. Uhum. Porque eu gostaria de ver se eu conseguia agrupar para facilitar a Flávia e o Francis, né? Bom, então eu estou vendo aqui a tela, posso ler? É isso? Seria isso? Então, vamos lá, né? Você considera que na COP a subalternização dos interesses dos povos em favor de grandes empresas privadas? Então, uma pergunta sobre essa organização, né? Sobre a distribuição do poder, né? Nessa organização que se chama COP, né? Se há subalternização dos interesses dos povos, né? A gente já passa para eles ou ler mais um pouco? Sim, sim. Agora o Francis pode responder a pergunta. A pergunta é direcionada especificamente para ele, mas também, se a Flávia Estou vendo desejar, aqui. ela também pode Está acrescentar. vendo? Por favor, Francis. Eu posso responder primeiro a do professor Nilo, que ele fez, e depois eu posso responder essa só para não me perder? Tá bom, tá bom. Eu posso unir as duas questões, tanto de juventude como as organizações, sobre a questão de inovação institucional. O Engaja, hoje, ele está entrando muito nessa linha de inovação institucional, em que já está inserindo a juventude, né, os ativistas, em alguns, vamos dizer, frentes de atuação. Então, hoje a gente vê muitos projetos sendo criados pelos próprios ativistas do Engaja, e que permite isso, tanto essa questão de fazer com que o ativista se mantenha ali naquela atividade, que é uma questão que a gente entra como voluntário, né? E que a gente sabe que hoje não sempre, né? Não tem como a gente se desprender um tempo da nossa vida e fazer voluntário ao mesmo tempo, porque, enfim, tem várias barreiras aí, principalmente se você precisar trabalhar, precisar estudar e tá indo atrás de emprego, principalmente para jovens que há necessidade mesmo de trabalhar. Então, todas as organizações que eu atuei até hoje, a gente consegue escrever projetos e tenta aí valorizar essa sua atuação como jovem ativista. E sobre a questão de rádio, né, na minha formação como engenheiro florestal, eu trabalhei durante a graduação toda em viveiros, fazendo produção de mudas para projetos de restauração. E dentro do Engaja, de 2019 a 2021, se eu não me lembro, eu criei uma campanha, coordenei uma campanha sobre arborização urbana e restauração. Então, a gente criou um projeto chamado Plantaí, e esse projeto, além do foco que era restauração e arborização urbana, a gente tinha um foco de levar essas questões, as questões mais burocráticas, como plano diretor, plano de arborização, incidência política, como levar um projeto de arborização para as prefeituras. E então, além do ato de plantar, a gente também fazia algumas formações para que a juventude entendesse essas questões mais burocráticas, que de alguma forma era o que a gente tanto chama de lobby, fazer advocacy, coisas que a gente não está habituado a escutar, né, como jovem, e que está uma pegada, assim, uma presença muito grande no Brasil, e que a gente, além do auto de plantar, essa questão da recuperação de áreas degradadas, da restauração, de inserir áreas verdes, sistemas de áreas verdes dentro das cidades, a gente tinha essa questão mais burocrática que
para quem já trabalhou com arborização, para quem já trabalhou com RAD, a gente sabe o quanto a dificuldade que é você implementar, fazer uma implementação, principalmente porque tem que ter monitoramento, tem que monitorar as mudas, e tudo isso há um grande investimento e que as prefeituras também, algumas são defasadas e que não entendem sobre a arborização. A gente vê que muitas das prefeituras das cidades não colocam um profissional adequado dentro do seu quadro para a arborização urbana. E então eu consegui alinhar, né, tanto a minha formação como a minha área de atuação dentro de uma organização do terceiro setor, de uma ONG, criando uma campanha. Essa campanha já foi finalizada, mas que até hoje a gente já lançou cartilhas, está lançando e-book, tivemos vários cursos, então preparando realmente a juventude, fora que atuamos, né, em setores dentro da Plantae. Então isso, quem está inserido ali, aquele jovem, ele já sai com uma bagagem, não vou dizer tão profissional, né, porque a gente é uma ONG, mas já prepara para certos tipos de emprego. E também, fora que quando a gente escreve algum projeto, coisa nesse sentido, a gente também tenta sempre valorizar esse trabalho, né? Seja com ferramentas ou até com um próprio auxílio para esse jovem desenvolver. E o Engage está nessa questão de inovação institucional, de que valorizar o trabalho do jovem, porque a gente já entende o quão é complicada a vida do como brasileiro, e principalmente como jovem, né, aí tentando entrar no mercado de trabalho, sempre quando pede experiência a gente nunca tem, né? Então a gente está tentando entrar nessa questão de inovar o trabalho voluntário, né? Valorizando aquilo que a gente já faz meio que faz de graça, né? A gente entende a importância, mas chega um certo momento que a gente sempre tem que escolher ou o trabalho voluntário ou tipo assim, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar e se não for eu, quem vai ser? Então tem essa certa preocupação. E essa pergunta aí da COP, que é sobre a organização dos interesses dos povos em favor das grandes empresas, tem muito, né? Por exemplo, esses debates de perdas e danos, adaptação, neutralidade do carbono, combustíveis fósseis. Então, sempre teve. Tanto que a gente está há 26 anos, né, em debates que já estão rolando aí há muito tempo. E o que apareceu muito nessa COP, que eu até esqueci de comentar, foi o greenwash. Nem sei se pronunciei certo, mas é greenwash, lavagem verde, né, que são muitas propostas que são ditas de cunho de conservação, de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, acaba agravando mais a situação climática, né, o aumento das emissões. Então, foi muito visto assim durante toda a conferência. E o Brasil não ficou de fora disso, né? Tanto que a gente fez uma manifestação lá sobre uma das falas do ministro do Meio Ambiente, que estava lá, também sobre a questão dos relatórios das emissões de gás de efeito estufa, que ele falou que das desmatamento, que ele falava que não sabia, não tinha conhecimento sobre. Então, assim, o que mais vê lá é o interesse privado. Esse ano teve muito essa questão corporativa. No pavilhão do governo federal tinha muito mais empresas privadas assim mostrando seus resultados, coisas nesse sentido. Então sempre a COP de clima, assim, eu posso estar enganado, mas sempre que eu estudei para ler sobre a COP de 26 e agora presenciando, sempre eu achei ela um teor mais corporativo, e isso acaba muito sendo ligado realmente quando a gente vê as nossas demandas, metas, as métricas e todos os investimentos, né, que vão mais para a questão das empresas. Não sei se eu atendi bem essa pergunta. Alô, estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Sim. Estamos ouvindo, né? Sim. Agora aqui na minha tela está a pergunta que já foi feita para o Francis, né? Se a gente puder direcionar para a Flávia, aí vem para a Flávia, né? Flávia, eu vou ler então. Flávia, de que forma você acredita que o mercado de créditos de carbono vai reestruturar a economia? Pode falar mais sobre isso? Pergunta de Ana Beatriz, né? E eu queria lembrar para a Flávia e os demais que o Brasil aprovou a lei de pagamentos, né, por sequestro de carbono, né? Na verdade tem uma outra sigla, né? Agora em 2021, mas depois de acho que 11 anos no Congresso Nacional, tal qual também foi
por SNUT, serviços ambientais, né? Pagamento de serviços ambientais, né? Eu comentei isso com os alunos da RI da Unifesp, né? Comentei sobre. Olha, falei, ficou anos no Congresso, aí foi aprovado e eu percebi, né? Não sei se é a opinião sua, mas percebi um certo interesse, né? Majoritário do agronegócio e pelo menos na mídia, pouco se falou de agricultura familiar, né, de receber esses pagamentos, pouco se falou de quilombolas, etc. e tal, e ficou muito para o setor do agronegócio, né? Os deputados que também foram porta-vozes da aprovação também têm essas ligações, né? Mas, enfim, eu não vou demonizar aqui o. Ele caiu? Eu vou acho que seguir, sim. tá? Eu vou seguir respondendo, então, até ele voltar, só para a gente não perder muito tempo. Bom, Ana... Ah, voltou. Nilo, você tinha caído, travou. Sim, eu já estava concluindo, né? Então, que demorou tudo isso, tem essa opinião, né? E aí eu não vou aqui demonizar a questão do crédito de carbono em si, eu não gosto de fazer demonização de nada, né? Mas está dentro da pergunta da Flávia, né? Da pergunta da Ana Beatriz, desculpa, né? Da questão da reestruturação da economia, né? O crédito de carbono pode reestruturar a economia? Pode falar mais sobre isso, né? Dentro desse contexto brasileiro e com essa situação da aprovação dessa lei? Sim, bom, por que eu acho que o mercado de carbono vai ser um desses pilares que vai reestruturar a economia? A economia, ela vem muito numa lógica, não sou economista, não sou a melhor pessoa para aprofundar nisso, porém, a economia, ela vem nessa lógica de trabalhar com recursos infinitos dos recursos naturais. E a gente entende que esses recursos hoje são finitos. Entendendo que esses recursos são finitos, aquela lógica à la Revolução Industrial, ela não tem mais sentido. E se a gente caminhar por essa trilha, é literalmente à beira do precipício. Então, quando o mercado de carbono ele vem, os países eles começam a ter essa troca de moeda entre carbonos. Então, o país A está emitindo X tons de carbono, o país B emite 2 vezes mais. Então, esse que emite 2 vezes mais começa a comprar o carbono daquele, enfim, só que está sobrando carbono, então aquele país que tem carbono sobrando porque está emitindo menos, vende para o país que está emitindo mais. Essa lógica de como que a gente entende o desenvolvimento econômico de um país, ao mesmo tempo que a gente está formando esse mercado de carbono, porque os países eles têm todo o direito, principalmente os em desenvolvimento, de se desenvolver economicamente. Como que eles vão se desenvolver de forma verde, de forma sustentável, de forma limpa? E como essa equação ela vai ser justa ou não para os países que já são desenvolvidos e que estão continuando a emitir um monte de gases de efeito estufa? Ainda é aquela pergunta de 1 milhão, né? Essa nova estrutura de governança global que vai se formar. E dentro dessa nova estrutura de governança global que vai se formar, ditado muito pela crise climática, o mercado de carbono, o crédito de carbono, vai ser um pilar central nessa construção. A gente ainda não sabe, eu adoraria ter uma bola de cristal, assim, para ter uma ideia do que é essa nova estrutura de governança que precisa ser criada. Do mesmo jeito que a ONU foi criada no momento pós-guerra, para evitar com que a gente tivesse mais guerras no mundo, e até um certo ponto a ONU cumpriu seu papel em relação a isso naquela época, não inteiro, mas cumpriu, a gente precisa dessa nova estrutura de governança para essa crise global que está acontecendo. Como que os países vão se resolver? Como que a gente vai lidar com migrantes climáticos, com a economia como um todo? E o crédito de carbono vai acabar sendo central. Vai ser essa nova troca de moeda, porque a água hoje já é uma troca de moeda muito forte. Os recursos naturais vão ser cada vez mais. Então, as emissões de carbono vão ser muito mais contabilizadas, coisas que ainda não são. É uma equação que não está posta ainda nesse nível de governança internacional global, mas vai vir a ser. E a gente vai acompanhar isso crescer e isso existir.
Passou meu tempo. Nilo, vou jogar a sim. bola para você. Eu tinha feito uma questão ainda para você mais geral, né, que era que vem do professor Juarez, é a questão que ele coloca, né? Professor negro, da Unesp, né, uma grande figura, e ele é da área de comunicação. Então, evidentemente, ele é muito bom em comunicação. Então, ele jogou essa comunicação, que é: a saída para a crise ambiental será interseccional, radical e feita pelos segmentos marginados do sul do planeta, que veio da agência Alma Preta, participante da COP26, né? E você falou sobre isso na sua fala, né? Hoje, né? Sobre a diversidade da formação do ativismo, etc. E tal, né? Você acha que pode aprofundar um pouco isso? Porque eu mencionei que eu fiz a pergunta, eu mencionando porque eu tenho observado já há tempo, né? Na saúde ambiental, que a população negra brasileira não participa do usufruto, né, da beleza cênica, não está presente no turismo, etc. e tal, e a gente nunca resolve isso, passa pano por cima e tudo bem, né? Então tá aí a questão. É muito difícil a gente falar de mudança climática, justiça climática, sem ter o recorte do racismo ambiental. E o racismo ambiental, ele é sim presente, ele existe. Justamente, você vê as áreas mais arborizadas, onde elas estão na cidade, as menos arborizadas, onde elas se encontram, dentre outros recortes urbanos dentro desse cenário. E quando eu comentei que a mudança climática ela pede da gente criatividade, inovação e pensar fora da caixa, é justamente isso. Porque até então os países, né, e até mesmo a COP vem sendo governada por uma linha de homens mais velhos, brancos. Esse é o recorte. E são essas mesmas pessoas tomando as decisões para os problemas presentes e futuros. Então, os resultados não vão ser diferentes. Quando a gente tiver maior representatividade nesses espaços, seja a nível municipal, estadual, federal, a nível internacional, dentro dessas negociações, quando essas representatividades começarem a ocupar esses espaços, a gente vai começar a ter a chance de pensar fora da caixa para novas soluções. Por isso que o ativismo é muito importante. E quando fala que vem do Global South, do Sul Global, é exatamente isso. A gente vem de uma dinâmica de desenvolvimento internacional, que é o mestrado que eu fiz, que o Norte vai salvar a pátria do Sul. E assim a gente vai resolver o mundo. Mas não, é uma lógica ao contrário. E uma coisa que eu gosto muito, inclusive, da justiça climática para territorializar a solução está no local. Ninguém melhor do que aqueles que vivem naquela comunidade, naquela vizinhança, para saber quais são os reais problemas e quais são as soluções para aquilo. As pessoas podem não ter todas as ferramentas em mãos para desenhar esse problema, mas elas sabem a solução. E o nosso papel como pessoas que criam pontes, trazer essas ferramentas e espaços de participação ativa para que essas pessoas participem do desenho da solução e da implementação junto. E quando fala que é o Global South, são as pessoas mais marginalizadas, é porque são elas as que mais sofrem hoje as consequências da crise climática e vão passar a sofrer cada vez mais. Então, são elas que vão vir com soluções. A gente precisa da tecnologia, da ciência, dos dados, das pessoas no nível mais acadêmico, de mais pesquisa tecnológica, para trazer as ferramentas, mas a criatividade e inovação das soluções vem daqueles que são do local. E a gente, criando essa ponte, consegue potencializar e criar medidas efetivas de adaptação, de mitigação, de resiliência. Caso contrário, o debate vai ficar sempre no elitismo, num debate mais superficial, e a gente dificilmente consegue aterrissar essa pauta que precisa tanto estar nos territórios. Então, eu concordo muito com esse recorte, com essa fala, quando se relaciona da onde vem, né? Da onde as soluções climáticas vão surgir. E eu não tenho dúvidas, a Covid mostrou muito isso, principalmente nos movimentos nas periferias, como eles se organizaram de forma orgânica e muito capacitada para trabalhar com a questão da Covid dentro das favelas. E eu acho que isso já mostra um exemplo incrível de como as soluções vêm do local e como eles sabem o que é importante fazer para aquela região e para aquela realidade.
O que a gente precisa é deixar de ser prepotente, esses que têm a caneta na mão, e começar a entender que o papel desses que estão nas tomadas de decisão é criar pontes, espaços para os territórios, para que juntos a gente consiga chegar numa solução efetiva e escalonar essas soluções. Muito obrigado. Excelente vocês dois. A organização são no relógio 18h54. É isso mesmo? Tá. Isso, Alô? correto. Isso. Tá bom. São... Então, eu não tenho aqui, como eu disse, não estou vendo mais. Vocês querem colocar mais questão ou vocês acham que já está... Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta, só para Pode encerrar. ser. Vocês vão colocar aí? É isso? Para ambos, né? Então, é meio que bate-pronto, né? É assim, olá, foi manchete de vários jornais a hostilidade com a qual ativistas brasileiros foram tratados pelo governo. Como vocês perceberam essa mudança? Como vocês perceberam essa mudança pós-governo Bolsonaro? Eu não entendi essa parte final, né? Acho que como vocês perceberiam, né? Essa mudança de tratamento em relação à hostilidade, né? Após o término do governo Bolsonaro, né? Uma pergunta futurista aí, meio que de bate-ponto para vocês também. Bom, posso começar, vou ser muito breve, porque eu acho que o Francis, como ele está numa linha de ativismo mais linha de frente, eu acho que ele pode ter, com certeza, vai ter uma visão que eu não tenho. Ativistas no Brasil ambientais sempre foram tratados com hostilidade. O Brasil é o país que mais mata ativista ambiental no mundo. Então, isso não é uma coisa que começou no governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, isso é uma coisa que sempre existiu no Brasil, infelizmente. E não é um cenário que vem mudando. Os ambientalistas, linhas de frente mesmo, naqueles territórios que não tem lei praticamente, principalmente norte do Brasil, nordeste, é muito arriscado. E é uma realidade, infelizmente, que sempre existiu. Ambientalista no Brasil ou é morto ou é taxado de ecochato. Então, a gente é encaixotado em lugares ou a pessoa presume que já é de extrema esquerda ou presume que é comunista. Enfim, só pelo fato de eu trabalhar com a pauta ambiental, ser ambientalista e ter saído candidata, eu entendi o que é essa hostilidade e como as pessoas nos colocam em caixinhas de forma instantânea. E não, ambientalista tem um olhar transversal para a sociedade. O ambientalista, ele está olhando para a preservação da espécie humana na Terra. O ambientalista, ele vê que os recursos são finitos e está alertando a sociedade que a gente precisa mudar o nosso estilo para conseguir continuar vivendo na Terra. Só que as pessoas não querem sair da zona de conforto, elas não querem ser incomodadas na bolha que elas vivem. E o ambientalista vem muito com essa missão. Por isso que saber comunicar, ter empatia, saber para quem que a gente fala, como a gente fala, é muito importante. E ver a questão climática furar bolha aquece meu coração, porque a gente precisa de não ambientalistas também falando disso, para que a gente juntos consiga remar para a mesma direção. Trago aqui o meu ponto de vista, você sucinta para dar chance para o Francis também. Realmente é uma questão um pouco complicada. Antes mesmo, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas, como foi colocado aí em manchete de jornais, está vendo só uma parte dos ativistas, né? Esses que estão na linha de frente, que eu digo assim, das mídias, que estão em uma conferência, em que a gente vê lá, tá vendo nas mídias. Mas, como a Flávia falou, tem aqueles que estão nos conflitos territoriais por terra, que é o que a mídia não vê ou não mostra, né? Na verdade, às vezes não quer mostrar. Então, por exemplo, o Maranhão tem muito disso de conflito por terras. Então, tipo, são quilombolas, indígenas, ribeirinhos, a própria Amazônia mesmo, em que, como eu falei no início da minha fala, aqueles que são porque estão passando por aquilo que precisa solucionar de uma forma, já que o poder público não está dando nenhuma solução. Então, nem é porque quer, né? Tipo assim, eu sou ativista porque eu quero. Não, é porque não há uma outra solução a não ser ir lá para a linha de frente. Então, esses realmente não mostram. A mídia realmente não mostra, então por isso que pode passar despercebido que ao longo dos anos, somente agora, né? Claro, agora está tendo
uma agressividade muito maior para esses que eu estou falando assim, que está nos jornais, que a gente vê, que consegue noticiar, mas só em consideração levando agora um evento diplomático, né, que é a COP, atualmente a gente... E outra coisa, pessoal, todas as ações de ativismo a gente sempre faz uma matriz de risco. Então, não é uma coisa que, assim, vamos fazer ativismo e faz o cartaz e chega lá. Há, claro, aqueles que a gente pega uma oportunidade, né, e tenta ver a oportunidade ali, pega o time, o momento e faz. Mas a grande parte das ações de ativismo, principalmente que vocês encontram aí nas conferências, que são noticiadas, até aquelas do próprio Greenpeace, que é mais, como a Flávia falou, é uma coisa mais assim, direta mesmo, sempre tem uma matriz de risco, né, um planejamento para você estar realizando aquela ação. E atualmente o que a gente percebe nesse governo é que a gente tem um medo muito maior de chegar, por exemplo, no ministro do Meio Ambiente, Salles. Nunca que a gente ia ter uma conversa amistosa com ele, ou então chegar lá numa ação de ativismo que a gente pudesse estar ali de boas. Então, anos atrás, em uma das COP, eu não sei se foi a COP, eu não lembro qual foi o ano, mas a gente conseguiu entregar o troféu Cara de Pau para a ex-ministra do Meio Ambiente na época, para a ministra da época, que era a Isabela Teixeira. E, tipo assim, foi um dos momentos que o Engaja pegou um protagonismo muito grande aqui no Brasil como organização de ativistas. E, atualmente, a gente não consegue fazer isso de uma forma amistosa nesse governo. Então, assim, a gente espera um pós, que a gente tenha uma conversa amistosa e que a gente consiga fazer as ações de ativismo, denunciando mesmo, tipo, as ações, mas que a gente não tenha medo também de ter de morrer, né? Ou então de, sei lá, outro tipo de agressão, que comumente acontece. Recentemente não, 2019 para 2020, uns ativistas do Engaja, de Alter do Chão, eles fizeram um cartaz lá para Abraham, o ex-ministro da Educação, lá em Alter do Chão, e foi duramente atacado na internet. Tipo assim, o Engaja sofreu várias agressões verbais, assim, e a gente ficou proibido de fazer qualquer outro tipo de ação. Em outros momentos, a gente conseguia fazer isso, assim, não de boas, mas de uma forma que não corresse tanto risco. Então, atualmente, a gente pensa muito bem de fazer qualquer ação, de entrar em contato com qualquer membro desse governo, porque a repressão é muito maior. E o pós, a gente espera, tipo assim, claro, a gente entende que entra governo, sai governo, eles sempre tentam ficar, tipo assim, naquele centrão, né? Então, a gente entende que sempre vai ter demandas que a gente precisa estar pressionando, tá ali cobrando posicionamento, mas que a gente espera que a gente consiga fazer uma ação de ativismo que não precise ser tão atacado, né? Porque, como a própria Flávia falou, eu já conheço amigos que só por sair de vermelho já foi atacado por estar sendo chamado de comunista. Então, tipo assim, são coisas tipo assim, muito fora da noção que a gente não imagina. Então, é muito disso. Mas lembrando que sempre teve ataque, principalmente para os ativistas que atuam por conflitos de terras, que é muito grave, acho que é um dos piores, porque são pessoas que não têm escolha assim, para estar dentro do ativismo. É por luta por vida mesmo, por terra e por vida, e que não é noticiada, as mídias não noticiam, mas que entra governo, sai governo, continua a mesma coisa. Então, eu acho que é muito mais também do como a mídia está mostrando isso. Eu acho que é mais ou menos isso como experiência própria mesmo e percepção do que eu tenho. Então é isso. Muito obrigado, Francis. Estão me ouvindo agora? Estão ouvindo, né? Eu vou pedir só para o fechamento final, mesmo que seja com os estudantes, a organização, né, da empresa Júnior RI-USP, e só queria dizer que eu terminar a fala de hoje, né, agradecendo a todos vocês jovens, né, aí no caso de idade mesmo, matemática, né, pelo engajamento e pela postura, né, diante de um problema de existência que é a chamada crise ambiental, né, e como vocês estão percebendo, né, com força a linha, né, o foco da transformação, né, para que a gente saia dessa mesmice, né, de sempre, né. Agradecer as perguntas que foram enviadas, dizer que
A mesa de amanhã tem um caráter de duas pessoas, né, duas docentes, né, que já estão há muito tempo na lida, né, e que provavelmente leva para esse debate que a RI está fazendo, as relações internacionais estão fazendo, né, um debate de cunho mais estrutural, que é necessário também, né? E aí, a última coisa que eu gostaria de falar para os estudantes de RI, aí me dirigindo diretamente, né, aqui, de maneira bonita e magnífica, organizado esse evento e oportuno, né, dizer que vocês têm uma formação, estudantes de RI, vocês têm uma formação interdisciplinar. E o mais interessante para toda essa luta, como essa, das questões ambientais, é que vocês transformem essas disciplinas, essas caixas que são as disciplinas, esse interdisciplinar em transdisciplinar, né? Que é o envolvimento nas variadas formas de projetos. Não exatamente projeto de pesquisa, mestrado, doutorado, TCC, mas de projetos como esse que foram falados por Francis e Flávia, né? Então, o envolvimento em projetos, né, para buscar soluções, para acabar com a opressão, para acabar com a degradação ambiental, né, para a recuperação do humanismo, mas também dos locais, né, das áreas, né, mas também do combate à desigualdade, né, e a toda forma de preconceito. Tudo isso exige um trabalho transdisciplinar, né, e isso só é desenvolvido a partir de projetos, né? Então, muito se falou hoje em que a academia, a ciência, de fato, ela continua produzindo ferramentas, né? Eu mencionei, inclusive, o zonamento ecológico econômico, zonamento costeiro, são ferramentas que acabaram vindo da ciência física, engenharística, humana e jurídica, né? Nesse sentido, né? E essas ferramentas não devem ser desprezadas por vocês, né? Mas, sobretudo, essa força que vocês demonstraram nas falas de hoje, espero que continue, né? E eu fiquei feliz de participar desse momento de hoje, né? Da fala de vocês. Então, obrigado, Flávia e Francis, porque vocês estão, de fato, representando, né? Isso é muito bonito, né? Mas também agradeço a organização, né? Porque se trata de jovens estudantes de relações internacionais, né? Que estão colocando questões que era para anteontem, né? E isso é magnífico, né? Então eu passo aí para vocês fazerem o fechamento, né? Muito obrigado. Muito obrigada a você, Nilo, pela fala. Não, eu vou deixar um espaço agora, Francis e Flávio, se vocês quiserem fazer algum comentário final, fiquem à vontade, tá bom? E depois a gente finaliza. Se quiserem deixar uma mensagem final assim impactante agora. Sim. Eu vou precisar sair, porque eu vou entrar numa outra reunião, mas eu queria agradecer o espaço, foi muito gostoso estar aqui com vocês, falar desse tema, uma coisa que aquece meu coração ainda mais para um grupo de jovens tão engajados. Então, acho que a minha mensagem é, quando assustar, quando vocês começarem a aprofundar e ver esse problemão na frente de vocês, isso gerar aquele pânico, respira fundo, entende como você pode agir em relação a isso e se conecte com pessoas que pensem e veem o mundo igual vocês e deem as mãos para essas pessoas, porque em conjunto o problema ele fica um pouco mais leve, encontrando as pessoas para você passar esse perrengue junto, sabe, esse medo junto, as coisas ficam mais leves. Vocês não estão sozinhos, a gente tem altos e baixos quando a gente fala da mudança climática e como agir em relação a ela, e é normal, mas lembrem-se que vocês não estão sozinhos, se conectem com pessoas para reenergizar e trabalhar em prol a algo maior. Lembrem que vocês têm a empatia e o voto também como ferramentas poderosíssimas para o enfrentamento à crise climática. Não precisa de nada megalomaníaco. O pouco que vocês fizerem já vai ser muito, se a gente olhar para o todo. Então, queria só deixar essa mensagem, estou super à disposição para conversar com vocês, já deixei minhas redes aí para vocês seguirem, tipo, LinkedIn, Instagram, misturei tudo agora, então só me mandar um alô por lá que eu vou adorar conversar com vocês. Não vou poder pegar esses últimos minutinhos, exatamente, Thaís, a lente climática. Eu vou ter que sair, não vou conseguir pegar esses últimos minutinhos que eu já vou pular para uma outra reunião,
mas foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada, professor Nilo, pela moderação. Francis, foi um prazer dividir o painel com você. Cúmulo que a gente não se viu na COP, mas a gente vai resolver isso logo, com certeza a gente vai se cruzar muito nessa vida. E que vocês tenham uma ótima noite e seguimos juntos nessa luta linda que é cheia de oportunidades, inclusive profissionais, para trabalhar com a mudança climática. Um beijo, boa noite. Fran, se você quiser também falar algum comentário final, fica à vontade. Só complementar a Flávia, né? Também a mudança vem primeiro de nós, né? E que não precisa abraçar o mundo para querer mudar as coisas, né? A gente pode ser coisas pontuais e começar daquilo que você acredita, né? Então, seja sobre questão de comida, alimentação, do uso do plástico, eu acho que a mudança, ela vem. Então, seja nível individual, coletivo e, posteriormente, político. E essa rede de apoio, né, que a gente precisa ter, porque realmente são tantas notícias que a gente às vezes, não quero continuar. Né? Mas se a gente tiver uma rede de apoio bem estruturada, a gente pode tirar um descanso, repensar bem e voltar depois. E eu acho que, se vocês quiserem saber mais, pode entrar, eu já deixei aí o Instagram do Engajamundo. Lá a gente tem muitas discussões, várias temáticas, tem vários jovens ao redor do Brasil fazendo várias coisas incríveis, assim, tipo, jovens de 16 anos até os 29, a organização é dos 15 aos 29, e você vê, assim, jovens de todas as idades e todos os territórios fazendo coisas gigantes, dentro das suas possibilidades, né, dentro dos seus contextos. E é isso, assim, e se incomodar mesmo, a gente é jovem, tem que se incomodar, tem que pressionar, ir atrás, bater nas portas, pular as janelas, mas a gente não pode ver pessoas adultas decidindo o que vai ser o futuro, o nosso futuro, né? Daqui a 10, 15, 20 anos. Porque quem vai estar somos nós e aqueles que ainda vão nascer. Então a gente precisa deixar realmente o planeta saudável e com qualidade de vida, né? E é isso, de justiça climática e intergeracional. E foi muito bom estar nesse debate, espero que a gente tenha contribuído bastante com vocês. Não sou de RI, mas sou apaixonado pela área. O Engaja, onde eu atuo, foi formado por 5 mulheres, 5 estudantes de RI na época, vai fazer 10 anos no próximo ano, e foi justamente essa incomodação dessas estudantes de RI que fizeram o Engaja ser o que é hoje, né? Então, por isso que tem toda essa pegada eu nem sei, internacionalista, porque foi fundada por pessoas, mulheres de RI, e que hoje a gente tem várias atuações dentro do Engaja, várias pessoas das diversas áreas, mas com uma causa, né, em comum, a missão, os valores, que é realmente a juventude como um papel central para solucionar para essas questões problemáticas que a gente está vivendo hoje. E muito obrigado novamente. Obrigada a você, foi um prazer para a gente poder te escutar hoje. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, que topou fazer parte desse evento com a gente está muito feliz com esse engajamento. Eu queria pedir desculpas, porque a gente recebeu muita pergunta bacana, mas não deu tempo de fazer tudo. Mas mesmo assim, eu acho que foi um debate que acabou sendo bem legal. E uma questão importante, que é sobre o certificado, a gente não passou nenhum formulário, porque a gente está fazendo esse controle de presença pelo próprio Simpla. Então, não teve necessidade, então fiquem tranquilos, vocês apareceram, vai ter certificado. Mas o Maurício vai falar um pouquinho mais agora, então é o último recado, gente. Muito obrigada de verdade. Eu faço coro, a Gabi, agradecendo a todos até agora, tanto ao professor mediador quanto aos convidados. Então, reiterando o convite para amanhã, com foco mais na situação do nosso país no Brasil, nessa agenda climática, com a professora Adrilane, com o professor Carlos. A transmissão desse evento no YouTube, ela já está sendo feita, ela continuará disponibilizada, assim como a gravação que está sendo feita. E, novamente, pedir desculpa por quaisquer problemas técnicos. No começo, o pessoal acabou tendo que ficar um pouquinho ali na salinha, enfim. Algumas pontualidades que eu espero que realmente tenham sido apenas um detalhe e que o evento em si tenha sido muito construtivo para todos. Agradeço muito a presença e espero todo mundo amanhã no mesmo horário. Até, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.